Olá, de volta com mais uma resenha do Cangaço. Toda sexta-feira, 18 horas, nós temos um encontro marcado. Eu, você, um autor ou uma obra, para batermos um papo ou a obra ser resenhada sobre o cangaço e temas afins. E você pode escolher o seu autor preferido, a sua obra preferida. Pode ser poesia, pode ser música, pode ser teatro, pode ser uma tese, uma dissertação, uma monografia, pode ser um artigo publicado. Aqui a gente lê, analisa e faz a resenha para você. Mas pode ser também um autor que você já leu, que você acha um grande autor consagrado. Indica para a gente. Nossa equipe vai atrás e consegue trazê-lo para dentro da nossa resenha, para esse papo sobre cangaço. E hoje já venho perseguindo esse rapaz há um bom tempo e ele, enfim, cedeu à minha perseguição e concordou em bater esse papo nessa sexta-feira ensolarada. Eu sei que aqui em Mossoró, final de tarde ensolarado, e em Recife também, onde ele mora, ensolarado. Espero, né, que esteja. Ele não me disse ainda, mas ele vai me dizer. Não sai daí. Um instante só, um papo legal sobre cangaço, poesia, quem sabe até música, né? No programa de hoje, nós iremos conversar com Paulo Moura. Paulo Moura é poeta, escritor, pesquisador, autor de uma obra que eu, todas as vezes que eu leio, eu me delicio. Lampião, a trajetória de um rei sem castelo. Ele vai falar um pouquinho também sobre essa obra. Se ele tiver aí ao lado, ele pode colocar, fazer a propaganda do seu trabalho aqui para a gente. Já está. Paulo, muito obrigado. Bota isso, né? Trajetória de um rei sem castelo, Lampião. Muito bom esse trabalho do Paulo. Paulo, obrigado por ter concordado, meu amigo. Eu sei que sua agenda aí em Recife é corrida. Obrigado por ter aceitado, amigo. Seja bem-vindo à nossa resenha. Repetindo aqui, boa tarde para você, Lemuel. Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, é para lhe parabenizar pela essa nova gestão aí da presidência da Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço, SBEC, que você com certeza vai desenvolver com muito zelo. Então, eu estou aqui na torcida, torci por você, meu voto foi para você, e vamos embora, vamos à luta, amigo. Muito obrigado, Paulo. Paulo, vamos começar. Nos fale um pouco da sua experiência, como foi o seu primeiro contato com a temática do cangaço, quem lhe influenciou, que autor lhe influenciou. Você poderia passar isso para a gente, amigo? Sim, Lemuel. O meu primeiro contato, já estou no alto dos meus 56 anos de idade, mas quando eu tinha em torno de 17, né, para 18, então lá se vão 40 anos, né, eu comecei eu passava lá em Recife, tem a Rua das Flores, que é onde tem uma igreja e ainda hoje tem um quiosque que na época vendia fotografias, e todo tipo de bugiganga, certo? E nessas fotografias tinha coisas inusitadas, como, por exemplo, uma foto de uma cobra gigante na Amazônia. E todo dia eu passava para ver essa foto e tinha uma foto de uma árvore gigante também, o povo abraçando a árvore. E a foto que mais me causava espanto era a foto das cabeças dos cangaceiros de Lampião, e mais os 10 cangaceiros que morreram com ele, em Angico, né? Que estavam pousadas lá nos degraus da igreja da prefeitura de Piranha, não é isso? Eu acho que era da Isso. prefeitura. Então, todo dia eu passava por ali para olhar essas fotos. Incrível isso. Eu vinha da escola e parava, ou da escola do trabalho. Nesse tempo, eu tinha entrado no metrô, estava com 18, 19 anos já de idade, e eu passava lá quase todo dia só para ver essa foto. E foi me dando aquela vontade de entender melhor o que aconteceu ali, que eu não sabia o que era. Então, o primeiro livro que eu me aproximei do cangaço foi o livro
do padre Frederico Bezerra Maciel. Então, eu consegui comprar todos os volumes dele, que hoje são raríssimos, na época já era, e hoje são raríssimos. Inclusive, dois desses exemplares eu tenho ele eu acho que é facsimile que chama, né, que a gente é uma espécie de livro xerocado, né? E eu comecei a me aproximar do cangaço através do padre Bezerra Maciel, que ele tinha uma escrita muito rebuscada, muito romantizada, né, do tema. E eu fiquei apaixonado pelo cangaço, pelo Lampião, pela história do cangaceiro. E o que eu posso dizer que eu levei um beliscão de realidade foi o livro do nosso amigo Frederico Pernambucano de Melo, que é eu tenho aqui o antigão, ó, Guerreiros do Sol. Esse sim, que foi um livro que me trouxe o maior, digamos que, discernimento da história real do cangaço, do que acontecia ali no Nordeste, né? Naquele tempo tão cruel, tão desassistido dos poderes públicos, como hoje ainda é, mas naquele tempo era bem mais. Paulo, Eu acho que meu início foi assim, foi isso, Lemuel. Paulo, e depois você começou a fazer as leituras, a ampliar o seu conhecimento. Você chegou a fazer viagens para o sertão. Eu lembro que, em algumas ocasiões, nós estávamos juntos nos sertões de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Nos conte aí um pouco dessa experiência, como foi que você teve contato com esse grupo, por intermédio de quem foi a pessoa, qual foi a instituição que sacudiu um pouco você para você realmente se tornar um pesquisador, um curioso, um estudioso do cangaço. Bom, nesse tempo que eu pesquisava cangaço, que eu comecei a pesquisar o cangaço, repetindo 18, 19 anos, eu fazia um curso de relações públicas. E estava perto de me formar e fiz minha primeira viagem para descobrir um pouco mais dessa história. Eu comecei a pesquisar bem e fui para Serra Talhada, minha primeira viagem para Serra Talhada, me apaixonei pelo lugar. Fiquei fascinado quando encontrei lá a Expedita, encontrei Dona Mocinha, o Candeeiro, andei muito com o Candeeiro para um lado e para o outro, lá em Triunfo, e depois teve uma missa que eu fiquei muito feliz em saber que naquele dia eu conheci, sem saber que eu conheci não, eu fiquei ao lado dele sem falar com ele, Paulo Gastão. Eu acredito que você também estava lá, e o Aderbal estava lá, certo? Isso foi nos anos 91, 90, 91, por aí. Depois de um ano ou dois, eu comecei a fazer contato com o Paulo Gastão pelo Hotmail, naquele tempo era Hotmail, bate-papo, né? E nós traçamos uma longa amizade, e foi através dele que ele me colocou na SBEC, na Sociedade Brasileira de Estudo do Cangaço, e me incentivou a escrever um livro, a pesquisar mais a fundo e escrever um livro. E, para isso, ele me incentivou também a fazer um curso de História, para que eu virasse um historiador, não só um mero escrevinhador das coisas. Veja a visão de Paulo Gastão. Você vai ter que ser um cara isento, você vai ter que fazer um curso de História, você vai ter que se aprofundar na temática, e aí sim você fazer uma coisa imparcial, né? Você vai fazer uma coisa que você não vai tomar partido, digamos assim. E foi a partir daí, desse conhecimento aí, conheci vocês, da pessoal da SBEC, nós viajamos para Angico, para Piranhas, para Bahia, para a Terra do Conselheiro, né? Canudos. Fizemos viagens maravilhosas e muito esclarecedoras, né? Serra Talhada, Mossoró. E a partir daí eu fui me aprofundando mais. Eu tenho já na minha estante, está aqui atrás, muito mais de 200 livros sobre cangaço. E me aprofundei também, eu sou poeta, cordelista, me aprofundei também na poesia do cangaço. Então, eu fiz esse primeiro livro aqui, ele nem existe mais nas livrarias. Lampião e sua história contada em verso e em prosa, que foi patrocinado, inclusive, pela SBEC, né? A SBEC já patrocinou na época. E depois foi esse de Lampião, A Trajetória do Rei Sem Castelo, que é um livro já escrito, vamos dizer, em prosa, né? Aquilo ali é em poesia. E a partir daí comecei a proferir palestras nos eventos, tanto da SBEC como do Cariri Cangaço, e um professor amigo meu, no tempo que eu fazia faculdade ainda, de História, professor Jobiégio Carvalho, que hoje é meu grande mestre, grande amigo, ele foi quem também me incentivou muito a proferir palestras sobre o tema. E eu fiz muita palestra, vendi muito livro em mini cursos, né, sobre cangaço,
em várias temáticas, né? O cangaço na literatura, o cangaço no turismo, a, as obras de couro do cangaço, que eu peguei de um livro de Fernando de Mello, que era os heróis do couro, né? O pessoal que vivia encourado, né? Então, eu fiz um monte de sequências de, de palestras para atender vários segmentos, tudo voltado para o cangaço. E tem dado certo, né? Estamos conversando com Paulo Moura, poeta, cordelista, escritor, historiador da temática do cangaço e também de áreas afins. Paulo ele é muito eclético em tanto na sua leitura como na sua produção. E antes de irmos para a terceira pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora, está assim, assistindo pela primeira vez o nosso programa, mas não é inscrito no canal. Se inscreva no canal, dê o seu like. Nós temos outros programas, vários programas no Resenha. Você pode compartilhar no seu grupo de amigos, do trabalho, da sua igreja, o grupo da família. Ajude a fortalecer a mídia alternativa. Existem outros canais, outros programas que trabalham da temática do cangaço. Vá lá, visite os outros também, porque tem muita coisa boa para você aprender a história do Brasil, em especial a história dos sertões do Nordeste brasileiro, com o tema cangaço, coronelismo, religiosidade, folclore, conhecer um pouco os beatos, certo? É muito interessante essa literatura. E você cresce em conhecimento quando você acessa essa mídia alternativa. Paulo, eu sempre peço para os meus entrevistados para indicar algumas leituras para aquelas pessoas que estão começando na temática do cangaço, diz, por onde é que eu devo começar? Por uma tese, por uma dissertação, pelos memorialistas, por poesia, por matéria de jornais. O que é que você, na sua experiência, você indica para os jovens pesquisadores do cangaço? Lemuel, eu indicaria algumas leituras aqui, mas alguns livros que eu indicaria, eles não estão mais em livraria, já são considerados raridades. Mas um que está sempre se renovando, que eu mostrei agora há pouco, que é esse Guerreiros do Sol, para mim, ele é uma das melhores referências, porque o Pernambucano de Mello, ele é um cara muito isento, ele sempre foi muito isento. E é uma visão minha, não sei se a maioria dos pesquisadores também concordam, mas ele é um cara muito isento, então ele foi a fundo, conheceu muita gente, pesquisou, é como se a gente diz no nosso meio de pesquisa, né? Ele foi no campo, né? Ele pesquisou no campo, ele foi lá, conversou muito com cangaceiros, com ex-cangaceiros, né? Com o ex-volante, que era o policial da época, com parente de cangaceiro, viveu muito tempo dentro do sertão, assim como você mesmo, assim como o Paulo, assim como a Aderbal, que viveram ali dentro, né? A gente conheceu muita gente da época que hoje em dia, eu acho que não resta mais nenhum, o se restar, resta pouquíssimos. Então, seria esse a minha indicação para a leitura hoje. Um livro que para mim é muito bom, mas eu acho que ele não existe mais na livraria, é o de Alcino, Lampião Além da Versão. Porque é uma história contada por um cabra da época, né, que conviveu com muita coisa da época e teve até parentes que foram cangaceiros. Mas esse livro aqui, ele já tem uma certa dificuldade de se conseguir. E eu recomendaria também, para quem tiver oportunidade, dependendo da cidade que more, aqui mesmo, lá em Fortaleza também sei que tem, em Mossoró eu acho que tem, os arquivos públicos estaduais. Aqui tem um muito bom arquivo público estadual, em Recife. Eu acredito que Fortaleza tem, muitas cidades têm. Visite museus também da temática, né, que se volte para o tema, porque hoje em dia, com a mídia hoje em dia mudou muito. Tudo hoje em dia é notícia e tudo hoje em dia, qualquer narrativa hoje, se for, dependendo de quem está passando ela, o público absorve. Vou até fazer uma citação aqui, que eu recebi hoje de manhã, uns vídeos de um jornalista, o nome dele é Pavinato, né? Então, ele fala está lançando um livro sobre cangaço. Eu já soube que o livro dele já está batendo as paradas aí na mesa, né? Na venda pela internet. Mas eu vi o vídeo desse cara hoje, falando desse jornalista, e ele fala muito em verdade.
Então, essa verdade que ele fala, porque ele tem um público muito grande, vão virar essas verdades, né, que ele, ou melhor dizendo, essas inverdades que ele fala, vão virar verdades para muita gente que não conhece a temática. Então, eu sempre costumo, toda coisa que eu leio, eu gosto de ler a outra parte, o outro lado. Se eu estou lendo sobre cangaço, lendo sobre Lampião, eu vou ler um pouco também sobre a volante, a polícia. Eu vou ver algum livro de alguém que fale mais da polícia, da ação da polícia na época. Eu vou ler mais sobre coronelismo, para saber qual era a função do coronel na época. Ele era bonzinho, ele era um cara justo, né? A política da época era justa, como até hoje não é, né? Era pior, era melhor. Então tem muito disso. Então esse Pavinato chega a dizer que o pai de Lampião era um bandido, seu José Ferreira. Seu José Ferreira era um homem manso, todo pesquisador sabe disso. Inclusive, se diz até que ele morreu por ser manso demais. Chegam até a dizer isso, a exagerar nessa assertiva, dizer que ele morreu porque ele era muito manso. Se diz na leitura que a gente faz de pesquisa de cangaço, que quem era mais bravia, mais forte, era a mãe de Lampião. Que o pessoal dizia-se até assim que o pai desarmava ele na sala e a mãe armava na cozinha. Porque ele era um pessoal que, não, você tem que reagir àquela afronta, você foi afrontado, né? E o pai fazia, não, minha gente, deixa isso para lá. Aí o Pavinato veio dizer que o João Ferreira, o Zé Ferreira, né? Era bandido. Dizer que Maria Bonita era feia. Ela não era uma mulher bonita. Ela era uma mulher bonita para os padrões da época, né? Então, era só, se ela não fosse uma pessoa linda, mas ela era uma mulher bonita para os padrões da época. Então, a gente tem que contextualizar tudo que a gente lê. Não pode, e eu acredito que essa mensagem que esse Pavinato está passando, muita gente vai absorver erroneamente. Eu mandei para um monte de gente, amiga minha, hoje estão dizendo que, rapaz, isso é um absurdo, né? O cara leu meia dúzia de livros, eu acho que ele não sabe nem onde é o Nordeste, não sei se ele sabe, a gente tem que conhecer a realidade do Nordeste para falar alguma coisa do Nordeste. Eu, para falar alguma coisa do Sul, eu tenho que pisar no solo lá, sentir, ver o que está acontecendo. Eu, nas minhas pesquisas, eu consegui entrevistar cangaceiros, convivi com alguns deles lá, passei uma semana lá com eles, conheci a parte dos coronéis, passei tempo na casa deles, a gente conversou muito. Hoje eu tenho muitos amigos do lado do sertão que são parentes de coronéis, e a gente tem que conhecer tudo, a realidade do sertão, a seca, né? Para a partir daí você fazer um trabalho que venha trazer alguma resposta positiva. E esse livro de Pavinato vai vender muito por ele ser midiático, mas não porque o livro não diz nada com coisa nenhuma. Eu acho que é Estamos isso. caminhando para o final do nosso papo com Paulo Moura. E, Paulo, você falou aí desse livro que está repercutindo muito aí nas redes sociais, e eu queria saber de você, para a gente encerrar o nosso papo, na sua trajetória de pesquisador, tanto conhecendo ex-cangaceiros, ex-cangaceiras, ex-volantes, parentes dos sujeitos históricos envolvidos nesse período, o que você ouviu de lado a lado, até mesmo de pesquisadores, que você ouviu, que você não concorda, que você acha um pouco exagerado, absurdo? O que é que você poderia dizer? Então, olha, esse fato aqui, esse episódio aqui, eu discordo. Que fato você destacaria como algo que você não concorda na história do cangaço? Lemão, essa pergunta que você fez é bem interessante, mas ela traria, assim, mais de uma hora de conversa, você sabe disso, né? Porque são muitas coisas, muitas nuances que a gente que pesquisa cangaço, a gente sabe, né? Tem o lance do envenenamento, que a gente já debateu muito na época com o Paulo Gastão, com o Alcino, com a Mauri, numa mesa, a gente dando murro em mesa e batendo boca, um bate-boca sério, não era um bate-boca de brincadeira, de bagunça, não. Uma conversa séria, né? Você estava lá, isso foi em Poço Redondo, na casa de Alcino. Então, tinha o lance de envenenamento, tem aquela história que o pessoal fantasia muito do sal, que o cara reclamou do sal. Então, existem algumas fantasias que se criam no cangaço, né? Para macular, ou talvez imacular a imagem do cangaceiro, né? Lampião foi um bandido, Lampião, claro que foi um bandido, Lampião viveu no crime, né? Isso aí eu sempre falei isso, nunca defendi, nunca fiz uma defesa. A defesa que se faz do cangaceiro é que ele foi, de certo modo, um cara injustiçado
naquele tempo. E ele foi uma das pessoas que se levantou em armas contra o sistema. O que a gente tem do montante é isso, né? Muitos aproveitaram para fazer virar criminoso, para assaltar, para saquear, mas eu acho que a alma do cangaço está naquela coisa da resposta, né? Aquela afronta e a falta de assistência do governo. O governo nunca assistiu aquele povo. Se hoje é assim, naquele tempo era bem pior. Então, os cangaceiros foram pessoas que se levantaram em armas, né? Contra o sistema. Para mim, o cerne da questão é esse. Mas aí eles tomaram vários caminhos, né? De revolta, de saquear, de roubar, né? De praticar estupros, violências, mas cada um a seu modo. Mas engraçado que todo mundo joga isso para o cangaceiro Lampião. E muita coisa que aconteceu no cangaço não foi Lampião, a gente sabe disso, que não foi Lampião que fez. Muita coisa, vocês não fazem ideia das coisas que aconteceram no cangaço, que Lampião nem soube. Né? Foram outros grupos de cangaceiros que fizeram e já entravam na cidade gritando que era Lampião ou cantando moda do Lampião. Então, eu vou dizer que é isso. Eu acho que uma coisa que eu não concordo são algumas questões que levantaram, repetindo, tipo, o envenenamento. Ele morreu envenenado ou fugiu para Minas Gerais, para não sei para onde? Eu defendo que ele morreu ali, naquele ambiente em Angico, né? Mas é uma questão que até hoje ela não ficou fechada, né? Para a gente que já tem um certo entendimento, a gente sabe ali que... Mas mesmo dizendo isso, eu já estou indo de encontro a alguns pesquisadores, que existem alguns que dizem que ele não morreu ali, que ele fugiu. Mas a gente saberia muito bem que cairia por terra tudo que a gente entende de cangaço, se Lampião tivesse fugido dali e deixado o grupo sozinho. Mas ninguém conhece a cabeça do homem, né? A cabeça do homem, cada um tem a sua, né? Seu pensamento. Então, eu me prendo muito a isso aí. O folclore que se criou acerca do tema cangaço. Um tema tão sério, né? Estamos terminando o nosso papo com Paulo Moura. Sempre agradável ver e ouvir Paulo. Paulo, amigo, eu passo para você fazer suas considerações finais. Eu vou pedir sua permissão para fazer a minha consideração final, lendo 3 estrofes desse meu livro, esse Lampião e Sua História, que na época ele foi um dos campeões de vendas da SBEC, né, na época que foi lançado. Eu acho que ele foi lançado em 2002, 2003, por aí. E eu digo no final desse livro, eu digo o seguinte, ele é todo escrito em verso, em poesia, né, em cestilhas. Eu digo assim: e reinou absoluto, Virgulino Lampião. Foi o maior bandoleiro das caatingas do sertão. E a pergunta que não cala, de vez em quando alguém fala: foi herói ou foi vilão? E assim acaba a história do cangaço nordestino. Foi cercado, foi traído, cumpriu ali seu destino. No Riacho das Perdidas, sem lutar, perdeu a vida o capitão Virgulino. A luta de Virgulino nos deixa grande lição, sinônimo de resistência, coragem, força e ação. Naquela terra sofrida, levava a vida bandida, mas foi herói no sertão. Paulo Moura. Estamos concluindo a nossa entrevista com Paulo Moura. Muito bom o livro, muito boa poesia. Você é um grande artista, Paulo. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até agora e pedir mais uma vez para se inscrever no canal e compartilhar, socializar. Vocês podem indicar, como eu já disse no início, dar sugestões de livros, de autores, que a gente traz aqui em entrevista. E em breve, notícias boas para vocês. Muito obrigado, Paulo. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima sexta-feira.